Num mundo alternativo, ameaçado pelo Rei Demônio e seus subordinados, um grupo, conhecido como o Grupo dos Heróis, decide assumir a missão de tentar derrotar o Rei Demônio e seus generais. Yuga, o líder do grupo, pergunta aos amigos se estão certos da decisão, pois não há como voltar atrás agora, e os três afirmam que estão totalmente prontos para lutar contra o Rei Demônio, mesmo que isso signifique a própria morte. A maga do grupo diz a Yuga para não se preocuparem, pois ela pesquisou sobre cada um dos generais do Rei Demônio e acredita que podem esmagá-lo se seguirem o plano. Yuga sorri para eles e todos se preparam para entrar no castelo para o último trecho da batalha contra o Rei Demônio. Ao entrarem pela porta principal, a sorte azeda, pois o primeiro oponente é o próprio Yuki, capitão dos generais. Yuki diz ao grupo dos heróis que os esperava há um tempo e afirma que, se quiserem tocar um dedo no Rei Demônio, terão que passar por ele primeiro, e que absolutamente nenhum deles tem a capacidade de derrotá-lo. A maga decide que já ouviu o suficiente e o interrompe rudemente com uma bola de fogo no rosto. Yuki afasta a bola de fogo como se fosse uma mosca e diz que sabia que o grupo dos heróis era fraco, mas não que eram tão fracos a ponto de sua magia de bola de fogo ser bloqueada pelos feitiços defensivos mais básicos. O tanque do grupo salta imediatamente à frente para tentar derrubar o demônio, mas é inútil, pois Yuki simplesmente desvia de todos os seus golpes antes de retribuir o favor com um chute no corpo que o manda voando para trás. Imediatamente, a sacerdotisa de suporte do grupo, chamada Cilia, usa sua magia para reforçar Yuga, que se prepara para usar um dos ataques mais fortes de sua lendária espada Excalibur. Mas Yuki nem se move um centímetro de onde estava e usa seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, superando-os e atingindo todos com uma onda de energia sombria que os nocauteia. Enquanto os verificava para decidir o que fazer, ele nota a Cilia caída ao fundo e percebe que ela é exatamente o tipo dele. Seus pensamentos são interrompidos pelos generais, que perguntam se devem acabar com o grupo para que não causem problemas novamente. E o Anão Verde pergunta a Yuki por que ele olhava a sacerdotisa com tanta intensidade. Ele desvia da pergunta, alegando que estava apenas pensando no que fazer com aquelas pessoas. O Homem Sem Cabeça pergunta se deveriam simplesmente acabar com eles de uma vez, mas Yuki diz que é melhor apenas jogá-los para fora do castelo. Ele manda que levem esses humanos para fora e os deixem perto de um vilarejo não muito longe dali. Os três generais seguem a ordem e levam o grupo dos heróis para fora, enquanto o Anão Verde diz a Yuki para parar de fazer isso, pois ele certamente terá problemas com o Rei Demônio desta vez. Yuki diz para não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto ele dá uma última olhada em Cilia e se despede dela em sua mente enquanto a levam. Um mês se passa desde aquele dia, e o grupo dos heróis continua tentando sitiar o castelo, mas todas as vezes Yuki os domina facilmente e os joga para fora. Um dia, o próprio Rei Demônio o chama, e junto com seu ministro pergunta a Yuki por que ele ainda não matou o grupo dos heróis. O ministro zomba dele, alegando que o grupo dos heróis deve ser incrivelmente fraco se está perdendo para fracotes como Yuki. A corte inteira começa a rir da piada, enquanto Yuki simplesmente mantém a cabeça baixa, e não diz nada em resposta. O Rei Demônio fala novamente, o que cria um silêncio na corte. Ele diz a Yuki que, se da próxima vez o grupo dos heróis sair vivo do castelo, ele dará a tarefa de lidar com eles aos seus subordinados. Yuki imediatamente pensa em seus subordinados e decide que não pode deixar isso acontecer, prometendo ao Rei Demônio que garantirá que, da próxima vez que o grupo dos heróis entrar no castelo, eles não sairão para ver a luz do dia seguinte. De volta aos seus aposentos, ele se deita na cama e pensa em como deve lidar com o grupo dos heróis de uma vez por todas na próxima vez que entrarem no castelo, já que não pode deixá-los lutar contra seus juniores, pois eles não teriam chance contra o grupo dos heróis. Ele pensa em como o grupo dos heróis é forte o suficiente para derrotar facilmente até o próprio Rei Demônio. Mas ele consegue mantê-los à distância apenas porque possui habilidades super poderosas e é mais forte que todos eles combinados. Algumas semanas se passam quando, finalmente, o grupo dos heróis entra no castelo novamente. Desta vez, Yuki decide que vai acabar com eles de uma vez por todas. Ele diz ao líder do grupo que deveria aprender com seus erros e não continuar o incomodando a cada poucas semanas sem motivo algum, apenas para apanhar. Yuga salta imediatamente à frente junto com um tanque ruivo chamado Raven, e eles rapidamente cercam Yuki para um ataque duplo de duas direções diferentes. Mas Yuki é rápido demais para eles, e consegue antecipá-lo e bloqueá-lo antes de contra-atacar com sua própria explosão de magia roxa, forçando os dois garotos a recuar. Os garotos pensaram que Yuki tinha terminado, mas para surpresa deles, Yuki não lhes dá tempo para se reajustar e dispara uma segunda explosão mágica, atingindo-os em cheio e arremessando-os contra uma parede. Cilia corre imediatamente em direção à dupla para curá-los e garantir que estejam bem, enquanto Mika fica para trás para manter Yuki à distância e ganhar tempo para Cilia curar Yuga e Raven. Mika imediatamente dispara sua R-15, que Yuki consegue bloquear, mas com isso, ela também lança uma bola curva de explosão de fogo com uma detonação atrasada, que pega Yuki de surpresa e explode bem no rosto dele. Não importa muito, porém, pois devido aos seus atributos super poderosos, isso não o afeta em nada.
Mika se pergunta como diabos um mero general pode ser tão forte, mas o truque dela funcionou, dando a Cilia tempo suficiente para curar os outros dois, para que pudessem se defender novamente. Yuki ri deles, alegando que nada mudará, não importa quantas vezes o enfrentem. Mas Yuga está sem humor para conversar, saca sua espada e se prepara para um contra-ataque final. Sua espada começa a brilhar enquanto ele reúne toda a energia em sua lâmina, e corre em direção a Yuuki para finalizá-lo com um golpe final. Mas quando a fumaça se dissipa, ele ouve novamente a voz de Yuuki, perguntando se ele acredita agora que não podem derrotá-lo, não importa quantas vezes tentem. Yuga recua, pronto para um contra-ataque, e diz a Yuki que eles não têm realmente escolha, e devem derrotar o Rei Demônio a qualquer custo. Para a surpresa deles, Yuki oferece deixá-los passar e alcançar o Rei Demônio se deixarem Cilia para trás por enquanto. Yuga é contra essa oferta, pois não pode deixar um de seus camaradas para trás. Mas Mika os faz ver a razão, pois é a vida de uma sacerdotisa contra milhões de pessoas. Yuga ainda está incerto, mas Cilia fala por trás e diz aos membros do grupo para a deixarem e seguirem em frente. Com isso, o herói promete voltar por ela assim que terminarem com o Rei Demônio e passa pelo portão para a próxima sala. De volta à caverna, Yuki começa a se sentir estranho sozinho com Cilia e pergunta como ela está. Cilia ainda está tensa, porém, e diz a Yuki que, embora saiba que não tem chance contra ele, ainda lutará até o fim. Com isso, ela imediatamente dispara uma explosão mágica nele, que Yuki bloqueia e imediatamente a manda se acalmar, pois ele não tem intenção de machucar um único fio de cabelo dela. Isso a confunde, e ela pergunta por que exatamente ele a fez ficar para trás então. Yuki então reúne sua coragem e finalmente admite que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu no castelo e adoraria sair em um encontro com ela. Essa é a última coisa que Cilia poderia esperar, e ela fica incrivelmente chocada, sem saber o que dizer. Ela simplesmente se desculpa, e Yuki entende a indireta. Ele começa a remoer no chão, alegando que não há motivo para ele viver neste mundo. Enquanto Cilia ainda está incerta sobre toda a situação e se pergunta se isso é apenas mais um truque que Yuki está usando para baixar a guarda dela. Ela afirma que demônios deveriam ser sem coração, então ele não deveria sentir remorso algum. Mas Yuki responde que ele não é realmente um demônio, e que na verdade era um humano em seu próprio mundo, mas reencarnou neste mundo como um demônio sob o comando do Rei Demônio. Ele diz a ela que a razão pela qual o grupo dela não conseguiu derrotá-lo é porque ele é super poderoso e mais forte que provavelmente qualquer um neste mundo. Ele afirma que nem sequer tem permissão para sair, a menos que seja para atacar um vilarejo humano, o que ele odeia, porque ainda é um humano por dentro. Cilia pergunta se ele era tão super poderoso, por que não matou o Rei Demônio e fez o que quisesse? Mas Yuki responde que embora pudesse matar o Rei Demônio a qualquer momento, se ele fizesse isso, os demônios o nomeariam como o próximo Rei Demônio, o que ele não quer de jeito nenhum. Então Cilia responde dizendo que ele deveria deixar toda essa coisa de demônio para trás e vir para o mundo exterior, começando a viver entre os humanos novamente. Yuki de repente sente uma faísca no coração e decide aceitar a oferta. Esse foi o dia em que o Rei Demônio foi derrotado pelo grupo dos heróis. Uma grande celebração ocorreu na capital real, onde o grupo dos heróis foi homenageado pelo próprio rei. E uma grande fanfarra foi realizada para os heróis que salvaram o país das garras do Rei Demônio. Yuki observou tudo isso de fora e decide arrancar seus próprios chifres para parecer mais humano, e compra um monte de roupas normais antes de ir para a guilda dos aventureiros. Ele encontra a guilda inteira vazia com apenas um recepcionista com cara de poucos amigos sentado atrás da mesa. Yuki pergunta alegremente se poderia ser aceito na guilda, e o sujeito chamado Kramon solta um suspiro de frustração, já que todos tiveram feriado para a celebração da vitória contra as trevas, mas ele era o azarado que teve que vir trabalhar hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e entrega-lhe seu cartão, avisando para não perdê-lo, pois é um grande incômodo reemitir. Algumas semanas se passam, durante as quais Yuki estava em uma rotina intensa, completando uma missão após a outra, tornando-se o aventureiro mais rápido a subir de rank, atingindo o D do F em questão de semanas. Ele é o assunto da guilda agora, e até Kramon o agarra, perguntando como diabos ele está subindo de rank tão rápido. Considerando que ele é supostamente um novato total, Yuki não sabe realmente o que responder e simplesmente entrega-lhe algumas das missões que queria pegar quando Cilia chega do nada e diz para ele encontrá-la sozinho. Ela o leva de volta para a casa dela e afirma que quer que ele deixe a guilda dos aventureiros. Ela explica que já que o Rei Demônio está morto, os países estão tentando tomar mais poder e recursos, e alguns estão até tentando adquirir a Groenlândia após capturar a Venezuela à força. Ela explica que pessoas importantes de muitos países têm tentado contratar os aventureiros mais fortes que encontram e afirma que Jeff Bezos ofereceu a mão de sua esposa em casamento a Yuga, o herói. Na esperança de adquiri-lo como um peão e usá-lo para sua vantagem militar, ela afirma que na velocidade em que ele tem subido nos ranks é apenas uma questão de tempo até que algum país o note e tente adquiri-lo. E isso seria desastroso, pois ele seria o equivalente humano de uma maldita bomba nuclear. Yuki promete se acalmar por um tempo e garantir que não está sendo muito chamativo. Justo então, a mãe de Cilia o chama em seu quarto e diz a Yuki que tem recebido ofertas de casamento para a filha. E até o próprio herói propôs casamento a Cilia.
Isso enfurece Yuki, que começa a reclamar sobre Chads como um incel. Mas Cilia o manda calar a boca, pois ela já recusou todos os pedidos deles. Ouvindo isso, Yuki se vira para a mãe dela e afirma que ela já o rejeitou uma vez, então ele continuará a viver como aventureiro. E quando ele puder proporcionar uma vida decente para ela, será então que a pedirá em casamento novamente e verá se a resposta é diferente. Isso aparentemente satisfaz a mãe dela, e ela os deixa sozinhos. Yuki decide ir embora e diz a Cilia que haverá em breve, e com isso ele volta para sua cabana, esperando ansiosamente pelo momento em que poderá pedi-la em casamento novamente. Alguns dias se passam desde então e Yuki decide aceitar uma nova missão para uma quimera, que tem atacado aldeões sem motivo algum. Cramon disse a ele que essa missão levaria pelo menos uma semana para ser concluída, se não mais. Mas no fundo da selva, quando ele realmente encontrou a quimera, percebeu que não era tão difícil lidar com essa besta. O bastardo com aparência de meio galinha, meio cobra avança sobre ele várias vezes, mas é inútil, pois Yuki é muito mais rápido e continua lá a cansá-lo antes de finalmente usar seu ataque de raio para finalizá-lo. De uma vez por todas, com isso, ele coleta todas as penas da besta como prova da conclusão da missão, percebendo que mal levou meio-dia para lidar com este monstro, o que significa que ele provavelmente pode ganhar níveis ainda mais rápido do que esperava. Antes que pudesse arrumar suas coisas para o dia, porém, ele sente uma presença ao seu redor quando um cavaleiro irrompe dos arbustos e tenta esfaqueá-lo na garganta. Mas Yuki desvia sem esforço, ele de repente nota uma pessoa-pássaro voando acima dele que tenta arrancar seus olhos. Mas Yuki usa sua magia para criar uma barreira e repeli-lo. Antes que tivesse tempo de recuperar a compostura e descobrir quem o atacava, ele é atacado por uma fada élfica que ele imediatamente reconhece como Sheik, seu subordinado. Ele o chama, alegando que é ele com uma aparência diferente, e Sheik para no último momento, surpreso ao ouvir seu próprio nome. Leva um segundo para ele perceber que é o capitão deles, e os outros também saem de seus esconderijos confusos. Sheik afirma que pensou que ele era um daqueles aventureiros irritantes que estão matando demônios e por isso o atacaram. Harpy e Duke ficam chocados ao ver que o capitão ainda está vivo, pois pensaram que ele morreu quando o Império caiu. Yuki afirma que está muito feliz em ver que todos estão bem, mas Duke imediatamente pula nele, perguntando onde diabos ele foi depois de deixá-los sozinhos quando o Rei Demônio caiu. De repente, ele também nota que Yuki não parece ter seus chifres e asas, e agora se parece mais com... Isso confunde Duke, que pergunta onde seu chifre desapareceu e por que ele está vestido como um humano. Yuki o manda calar a boca e deixá-lo explicar, e com isso, ele começa sua curtíssima explicação sobre como ele é um grande simp que confessou seu amor à sacerdotisa do grupo dos heróis e foi rejeitado. E é por isso que ele agora está vivendo como um aventureiro humano. Seus subordinados ficam confusos sobre como o capitão dos generais do Rei Demônio pode de repente viver como um humano. Yuki diz a eles que escolheu este caminho ele mesmo, e que eles são livres para seguir o que quiserem neste mundo mais pacífico. Os três imediatamente recusam, alegando que querem ficar com ele e viver como humanos. E também estão muito interessados em conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki diz para pensarem de forma mais realista, pois isso não pode acontecer, já que são obviamente demônios e não terão realmente um lugar no mundo humano. Os três concordam, porém, que se o capitão deles pode se transformar para parecer mais humano, então eles também podem. Ouvindo isso, Yuki concorda em mantê-los com ele e os leva para encontrar Cilia, que fica horrorizada ao saber que Yuki arrancou as asas de Harpy e o repreende por nem pensar duas vezes antes de fazer isso, pois mesmo que ele quisesse que parecessem mais humanos, arrancar as asas de uma Harpy deve ser tão doloroso. Harpy abraça Cilia, murmurando que ela é legal, e até Duke e Sheik ficam impressionados e a aplaudem. Com isso, todos vão para dentro da mansão dela para tomar um chá. Cilia pergunta a Duke se é verdade que todos eram subordinados de Yuki, mencionando que eles não parecem muito com demônios. Duke afirma que ele é na verdade um cavaleiro sem cabeça, Harpy é uma harpia e Sheik é um pixie, que são todas criaturas humanoides em vez de demônios puros. Yuki fica surpreso com o quanto Duke está realmente falando, já que ele nunca foi muito falante. Duke responde que não costumava falar muito por causa do próprio capitão. Desde quando Yuki veio a eles como seu capitão, ele o odiava profundamente. Desde que Yuki veio a este mundo, ele era basicamente um recluso completo que nem falava com seus subordinados e até ousou desrespeitar e ignorar as ordens dadas a ele por seu superior direto Zai, que alegava ser uma completa perda de tempo lidar com Yuki. Ouvindo isso, Duke decidiu que lidaria com este novo capitão irritante ele mesmo e o ensinaria como as coisas funcionam aqui à força. Mas Yuki acabou sendo demais para Duke, que apanhou do capitão, o que lhe deu um novo senso de respeito pela força que Yuki possuía. Cilia afirma que eles parecem se importar muito com o capitão agora, e Duke aceita que os três começaram a se importar com o capitão e o capitão com eles. Justo então, Yuki percebe que não consegue mais ouvir Harpy e Sheik brincando e tenta encontrá-los. Percebendo que eles não sabem o tamanho do problema que teriam se a notícia se espalhasse de que
Cilia estava abrigando um bando de demônios. Logo eles encontram Shake dormindo no colo da mãe de Cilia, que afirma que ele estava correndo no jardim, mas logo se cansou e começou a dormir. Yuki imediatamente se desculpa com ela, alegando que Shake é amigo dele e não sabe o que faz, mas a mãe de Cilia diz para ele não se preocupar muito, pois ela ama crianças. Yuki então pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe de Cilia afirma que Sofia, a empregada deles, acabou de levar aquela garota para dentro da mansão. Todos eles imediatamente correm de volta para a mansão, preocupados com o que Happy poderia fazer se ficasse assustada, mas a encontram parecendo muito recatada e muito atenta em um uniforme de empregada que Sofia a fez vestir. Sofia imediatamente apresenta a empregada a Cilia e aos outros como uma nova recruta chamada Happy, mas Cilia explica que ela é na verdade amiga de Yuki. Sofia se desculpa, alegando que havia uma nova empregada que deveria começar a trabalhar hoje, o que a confundiu. Yuki diz a Happy para ir em frente e se trocar, mas Happy diz a ele que quer trabalhar e pergunta a Sofia se ela poderia trabalhar ali. Sofia sorri, alegando que em breve lhe mostrará o quarto dos empregados. Quando a noite cai, Yuki e seus amigos, exceto Happy, se preparam para partir, e Shake esfrega os olhos preguiçosamente, murmurando a sorte de Happy por poder ficar na grande mansão. Cilia diz para visitarem a qualquer hora que quiserem, e a mãe dela leva Yuki de lado, alegando que Cilia tem estado ocupada com muito trabalho ultimamente, e não teve tempo para descansar há um tempo, então ela garantirá que Cilia tire um dia de folga amanhã e pede a Yuki para levá-la para um encontro. Na manhã seguinte, Yuki espera ansiosamente por Cilia na praça da cidade. E ela chega, sim, em sua linda carruagem puxada por 2 grifos. Ela logo salta, mas mudou completamente a aparência, vestindo-se como uma plebeia e usando óculos grossos. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela e pega sua mão antes de ambos começarem a passear pela cidade. Cilia parece interessada em tudo que vê, parando numa confeitaria e implorando a Yuki para tomarem um chá lá mais tarde. Eles visitam vários outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos, e Yuki finalmente ia levá-la a uma loja de presentes para comprar algo delicado para ela se lembrar do dia. Mas a sorte dele muda, pois o herói Yuga e Mika também estavam no encontro hoje, a paisana. Yuga corre imediatamente até Cilia e começa a flertar com ela, ignorando completamente Yuki, que estava bem ali. Yuga diz a Cilia para se juntar a eles, o que Yuki não gosta nem um pouco. Felizmente, Cilia responde que está com um amigo também hoje, e é aí que Yuga percebe que Yuki está por perto. Ele ainda não se importa muito e responde que Yuki pode vir também se quiser, e com isso entra na loja de presentes com Cilia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece tão irritada quanto Yuki, dizendo que espera que Cilia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki um pouco feliz, mas logo ele percebe que Mika quis dizer aquilo como um insulto a Cilia e nada mais. Ele se dá conta de que Mika parece ser uma pessoa bem terrível. Enquanto isso, o herói ainda está na loja de presentes conversando com Cilia. Yuki pensa que Cilia já recusou a proposta de casamento do herói uma vez. Qualquer homem sensato daria meia volta e deixaria a garota em paz, mas este herói parece ser um pouco descarado demais. Mas Yuki decide que também não vai desistir tão facilmente. Ele entra na loja e escolhe-se um colar para Cilia, perguntando se ela gosta. Cilia cora e responde que acha realmente lindo. Nesse instante, Yuga surge no meio com uma enorme tiara de esmeraldas, gabando-se de que é a coisa mais cara da loja inteira, e tira o chapéu de Cilia para colocá-la. Os óculos de Cilia caem no chão, e a multidão a reconhece imediatamente como Cilia, a sacerdotisa, e os outros devem ser Makana e Yuga. A multidão o cerca completamente, enquanto Yuki fica para trás, já que ele é basicamente um ninguém. Ele corre rapidamente atrás da multidão tentando encontrar Cilia, mas em vez disso, esbarra no espadachim alto chamado Raven, que também está cercado por um monte de garotas. Ele decide ajudar o coitado, distrai as garotas, pega a mão dele e foge com ele para um beco. Ele rapidamente decide ir embora, mas Raven o impede. Yuki fica surpreso com a voz afeminada de Raven, mas não tem tempo para tudo isso. Raven, porém, pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, já que todos zombam da voz dele. Yuki concorda, e com isso ele continua sua busca por Cilia. Logo a encontra disfarçada, perto de um garotinho que perdeu a mãe na multidão. Yuki decide ajudar, e juntos começam a procurar a mãe do menino. Yuki diz a Cilia para ir para casa, mas ela recusa, e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki vai encontrar Cilia, a mãe dela o cumprimenta e diz que Cilia desmaiou de exaustão pela manhã, devido à confusão de ontem com o público. Ele se desculpa por não ter conseguido cuidar dela, mas a mãe diz para não se preocupar, pois foi claramente culpa do herói por fazer tudo aquilo. Além disso, ele também invadiu a casa deles e insistiu em cuidar de Cilia, mas Sofia o expulsou. Para sua surpresa, a mãe dela lhe dá permissão para ver Cilia, e ele entra no quarto dela, encontrando-a na cama. Lá, eles conversam sobre como o dia anterior foi louco, e então Cilia pede para ele levá-la para sair na próxima vez que tiver um dia livre novamente. Isso deixa Yuki super animado e ele começa a agir de forma exagerada, o que faz Cilia rir, levando-a a tossir. E Sofia, irritada, expulsa Yuki. Enquanto voltava para casa, ele encontra Raven, que lhe pede um conselho.
Ele afirma que gosta de uma garota que sempre foi gentil com ele, mas não sabe como dizer que a ama com sua voz. Yuki lhe dá uma conversa motivacional e então diz para ele arrasar. Para sua surpresa, ele o agradece e então começa a se mover em direção à casa de Cilia, fazendo Yuki perceber, horrorizado, que ele gosta de Cilia. Yuki começa a entrar em pânico, pois acabou de dar uma dose de motivação e confiança ao seu rival. E por mais que ele tente se convencer de que Cilia não aceitará a confissão de ninguém tão facilmente, seus pensamentos começam a ficar descontrolados. Ele imagina que um dia Cilia perdeu a energia lutando contra demônios, e então Raven a pegou como se estivessem num dorama. Suas preocupações começam a corroê-lo por dentro, mas nesse instante, Raven retorna, completamente derrotado. Yuki pergunta o que diabos aconteceu, e ele murmura que, apesar da conversa motivacional, ele continua sendo um perdedor. Enquanto Raven se afasta, desanimado, Yuki quer saber mais sobre o que Cilia lhe disse que o deixou tão arrasado. Ele retorna à mansão, mas Sofia está guardando a porta e pergunta se ele esqueceu algo. Yuki timidamente diz a ela que estava apenas curioso para saber como Cilia estava. Apesar de saber o quão suspeita sua resposta parece, já que ele a acabou de ver, Sofia se recusa a deixá-lo entrar e diz que Cilia não precisa de visitas agora. Yuki não pode voltar de mãos vazias, então decide perguntar diretamente a Sofia sobre Raven. Ela lhe diz que Raven perguntou por Harpy, e Yuki acha difícil acreditar que ele ia se confessar a um demônio. Ele não consegue conter a curiosidade e vai falar com Harpy, que está ocupada limpando o jardim. Yuki pergunta se o cara alto de cabelo vermelho veio vê-la, e Harpy confirma. Yuki pergunta o que ela disse a ele quando confessou seus sentimentos, e Harpy responde que apenas disse que de jeito nenhum ela sairia com ele. Até Yuki sente a dor alheia da resposta direta dela, e entende que se Harpy não gosta de Raven, nada pode acontecer. Harpy lhe diz que não é bem assim. Mas quando Yuki pede para ela explicar melhor, ela se afasta para continuar seu trabalho. Yuki decide falar com ela no dia seguinte, e à noite ele chama Shake Duke para conversar sobre o assunto. Eles querem saber quem é Raven, e Yuki os lembra do cavaleiro do grupo do herói que sempre perdia para ele. Duke pergunta a Yuki por que ele deixou um humano perto de Harpy, mesmo que ele dissesse gostar dela. Yuki responde que nem sabia que Raven estava interessado nela, e Duke diz que mesmo que as intenções de Raven sejam genuínas, ele duvida que Harpy o deixará se aproximar dela. Ele fala sobre como as arpias são incrivelmente lindas e os humanos tentam capturá-las por suas penas ou para a escravidão. Ele se lembra de como uma vez salvou Harpy de alguns humanos, e foi assim que ela acabou no exército do Lorde Demônio. No entanto, Shake acredita que Harpy não odeia humanos, pois se fosse o caso, ela nunca teria querido se tornar uma empregada na mansão de Cilia. Yuki concorda com ele e diz que, embora Duke esteja certo em se preocupar com Harpy, Raven não é um cara mau, e é possível que Harpy já tenha percebido isso. No dia seguinte, Yuki vai à guilda para pegar algumas missões, mas descobre que Cramon não está disponível hoje, então não tem escolha, a não ser ir a outra recepcionista. Ela o reconhece e pergunta se ele é o cara que sempre fala com o vice-mestre da guilda. E Yuki nem entende de quem ela está falando, só depois que ela explica as coisas claramente é que Yuki percebe que o cara preguiçoso e cansado é na verdade o vice-mestre da guilda. Ele assimila o choque de alguma forma e então pergunta à recepcionista onde Cramon está. Ela o chama para perto e começa a sussurrar em seu ouvido, dizendo que ele está no hospital. Preocupado com o amigo, Yuki vai para o hospital e encontra Cramon coberto de ataduras devido a ferimentos graves. Ele pergunta quem diabos o atacou tão brutalmente e Cramon responde que sua esposa o espancou. Yuki fica chocado ao saber disso. Mas antes que ele possa ligar para a polícia por violência doméstica, Cramon explica que ontem foi seu aniversário de casamento e ele queria comprar algo especial para sua esposa. No entanto, ele não conseguiu se decidir mesmo depois de horas, então a equipe da loja de presentes o expulsou. Ele voltou para casa super tarde e de mãos vazias, então sua esposa ficou furiosa, pensando que ele esqueceu o aniversário deles, e foi assim que ele acabou aqui. Yuki ainda está tentando processar a declaração e diz a Cramon que a esposa dele parece muito forte. Cramon afirma orgulhosamente, dizendo que ela costumava ser uma aventureira de rank A, assim como ele, e eles eram o casal poderoso mais forte do jogo. Ele se lembra de como as pessoas os chamavam de o casal invencível da apatia, e Yuki não acha que seja algo de que ele deva se orgulhar. De qualquer forma, ele se oferece para curar Cramon instantaneamente com sua magia de cura. Mas ele recusa resmungando, dizendo que esta é a chance dele de agir como um bebê, enquanto a esposa o cuida até ele se recuperar. Yuki fica surpreso com a lógica dele e desiste quando, de repente, a esposa de Cramon vem vê-lo. Surpreendentemente, sua esposa é ninguém menos que a empregada Sofia, e Yuki fica chocado ao fazer a conexão. Cramon está encantado em ver Sofia e a chama de querida, mas ela o chuta na cabeça por isso, porque ele sempre a chama pelo nome. Cramon é um verdadeiro oportunista, e ele tira vantagem até nessa situação ao ver o que sua esposa está usando por baixo da saia, e Sofia não tem problema com isso porque eles são casados. Yuki, por outro lado, fica envergonhado com esse casal estranho.
E depois de um tempo, ele chama Sofia para fora para perguntar sobre a saúde de Cilia. Ela responde que Cilia está se sentindo melhor agora, mas Yuki não pode vê-la porque ela está ocupada resolvendo algumas coisas. Yuki suspira ao ouvir isso e pergunta a Sofia se presentes são realmente importantes para as mulheres. Sofia se prepara para dar mais alguns ferimentos a Cramon caso ele tenha contado algo vergonhoso a Yuki. Mas ele muda de assunto e diz que quer fazer Cilia feliz, dando a ela um presente melhor do que da última vez. Sofia lhe diz que os sentimentos dele são o que mais importam e lhe desejam o melhor enquanto ele sai. No caminho, Yuki começa a imaginar cenários se ele se casar com Cilia, mas sua imaginação é limitada ao que ele viu em sua vida anterior. Logo depois, ele chega aos aposentos dos cavaleiros para ver como Raven está, que ainda está em choque após ser rejeitado. Não importa o que Yuki tente para chamar a atenção dele, Raven não responde. Então, no final, Yuki menciona o nome de Harp. Raven se levanta imediatamente perguntando como ele sabe aquele nome. Yuki responde que conhece Harp há muito tempo, e é por isso. Ele queria saber o que fez o capitão dos cavaleiros se apaixonar por ela. Raven começa a história de como ele estava apenas cuidando da própria vida no mercado um dia. Quando viu 3 bandidos assediando uma empregada, ele interveio para ajudá-la. E embora os bandidos estivessem super confiantes inicialmente, nocautear um deles foi o suficiente para forçá-los a fugir. Depois que Raven teve certeza de que Harp não seria incomodada, ele começou a se afastar. Mas ela puxou sua capa e o agradeceu por salvá-la. Ele lhe disse que era seu dever, percebendo só depois que deixou sua voz verdadeira escapar. Raven ficou envergonhado, mas Harp lhe disse que ele tinha uma voz bonita e que ela tinha inveja dele. Ela saiu correndo depois disso e Raven encontrou seu primeiro amor. Ele afirma que conhecia o uniforme de empregada, e Yuki percebe que foi por isso que ele foi à mansão de Cilia. Raven fica surpreso ao saber que Yuki conhece Cilia, e é a vez dele de falar sobre como se apaixonou por ela, e agora está tentando se tornar um aventureiro para ser digno dela. Raven se sente ainda mais miserável ao ouvir isso, porque se sente um perdedor que nem consegue se esforçar pela garota de quem gosta. Yuki lhe diz que não é culpa dele, e Harp simplesmente não lida bem com homens por causa de um trauma passado. Ele diz a Raven que é muito cedo para ele desistir e que eles precisam ir ao mercado para dar o primeiro passo. Eles vão a uma loja cheia de casais comprando joias e coisas um para o outro, e Raven fica nervoso, achando que estão no lugar errado. Yuki lhe diz para relaxar e então encontra o pingente que ele queria comprar para Cilia da última vez, que ainda está lá. Ele o compra e então encontra Raven olhando outros presentes. Yuki sugere que ele compre o das penas rosas, e Raven não tem certeza se Harp apreciará um presente de um completo estranho. Yuki apenas repete o que Sofia lhe disse sobre colocar seu coração no presente e garante a ele que Harp gostará do design. Raven pensa que terá a chance de ver Harp com o presente como desculpa. Então, como um bobo apaixonado, ele gasta dinheiro em algo que nem tem certeza se a garota vai gostar. Ele usa bilhetes para se comunicar com o balconista e Yuki fica um pouco surpreso com isso. Nesse instante, Mika também chega lá e, apesar dos óculos de Superman que disfarçam a aparência, ela identifica Raven e também Yuki, porque ele estava com Cilia no outro dia. Ela pergunta o que 2 homens estão fazendo numa loja onde casais vão, e diz a eles que tudo bem ser gay porque não estamos nos anos 60. Yuki manda ela calar a boca e declara que eles estão apenas comprando presentes para as mulheres que amam. E Mika fica curiosa para saber quem é a dama que capturou o coração do cavaleiro silencioso deles. Raven não diz nada, e Mika se sente culpada por isso, porque ela uma vez riu da voz dele e ele nunca mais falou com ela desde aquele dia. Yuki percebe que Mika pode ser uma megera, mas pelo menos tem coração, e então ela convida os rapazes para falarem sobre suas vidas amorosas em detalhes. Yuki lhe diz que não está interessado, mas Raven sabe que Mika é tão persistente quanto alguém que quer um prêmio Nobel, apesar de não merecê-lo. Ele diz a Yuki que eles deveriam acabar logo com isso e eles vão a um restaurante vazio. No entanto, tanto Yuki quanto Raven começam a comer sem fazer uma pausa, porque isso lhes dá uma desculpa para não falar. Mika percebe isso e diz que se eles não conseguem falar, ela não pode lhes dar nenhuma informação sobre Cilia. Yuki não pratica yoga, mas ele cede imediatamente ao ouvir isso e se prepara para falar. Mika primeiro pergunta até onde ele foi com Cilia, e ele responde que eles ainda não estão namorando, e ela ainda está recebendo muitas propostas de casamento. Ele diz que Cilia rejeitou todas elas, incluindo a do herói, e Mika consegue entender o porquê. Ela afirma que Yuga sempre tira Cilia do sério, pois não tem delicadeza. Ele sempre tenta criar chances para encontrá-la, e nem se importa se está invadindo a privacidade de garotas enquanto se trocam ou tomam banho. Além disso, ele é um playboy que frequentemente atrasava os planos deles, porque as garotas queriam que ele ficasse mais tempo na cidade delas. E Cilia abertamente lhe disse para se controlar. Mika diz a Yuki que é do interesse dele não irritar Cilia. E depois disso, ela pede a Raven para contar sua história. Yuki imediatamente se levanta para defender o amor puro de seu amigo, e Mika fica ofendida por como a estão tratando como uma vilã. Ela diz nervosamente que só queria ajudá-los e receber alguma ajuda em troca. O que deixa Raven curioso se está tudo bem entre ela e Yuga. Ele garante a ela que pode confiar em Yuki, e ela ameaça assá-lo ao ponto se ele contar a alguém sobre o que ela vai dizer agora.
Ela então fica séria e diz que eles foram derrotados muitas vezes no castelo do Lorde Demônio, e Yuki tem que fingir choque como se não fosse ele quem os fez morder a poeira todas as vezes. Mika lhe diz que um guarda protegendo a entrada era super forte, e ele não só os derrotou, mas os humilhou, deixando-os completamente curados na vila próxima. Eles deram desculpas de não estarem prontos o suficiente para proteger a honra do herói e do grupo. Mas depois que continuaram perdendo por um mês seguido e a vila ficou com poucos suprimentos, o guarda-demônio lhes fez uma oferta para deixarem Cilia para trás e prosseguirem. Mika diz que convenceu a todos a aceitar a oferta, e é por isso que ela sente que Yuki a odeia. Ela sente que Yuki também a odiará por colocar a vida de Cilia em perigo. Mas então Raven se manifesta dizendo a Mika que não é culpa dela, e que ele também deveria ter se manifestado naquela época. Yuki percebe que ele criou uma fenda no grupo do herói, e ele pergunta a Mika se ela conversou com Cilia sobre isso. Mika fica envergonhada, porque sua razão para convencer a todos foi seu amor por Yuga, e ela sente que Cilia não a perdoará por isso. Em resposta, Yuki pergunta se ela vai deixar as coisas estranhas entre eles para sempre. Mika tem um estalo depois de ouvir isso, e ela decide se desculpar com Cilia. Assim que ela sai, Raven também fica cheio de determinação para falar com Harp novamente. Ele vai à mansão com Yuki, mas coincidentemente, Shake e Duke também estão lá para ver Harp. Assim que Yuki apresenta Raven a Duke, ele fica ofensivo, perguntando se ele é apenas um perdedor desesperado que voltou para dar em cima de uma garota que já o rejeitou. Yuki tenta defender Raven, e também lhe diz que Duke se importa muito com Harp, então ele é excessivamente cauteloso. Duke pergunta a Raven o que ele está fazendo aqui, e depois de ser encurralado, Raven diz que não sabe nada sobre Harp, mas ainda quer falar com ela mais uma vez. Duke nem se importa que ele soe como Sabrina Carpenter, e lhe diz que ele deveria dizer coisas como que vai proteger Harp e fazê-la feliz, porque esse é o diálogo que conquista os guardiões das garotas. No entanto, Raven recusa-se a plagiar e Duke fica discretamente impressionado. Ele o empurra em direção a Harp, dizendo para ele dizer o que quiser a ela. Raven vai para um lugar tranquilo com Harp e estende o presente para ela. Perguntando nervosamente se podem ser amigos, pelo menos Harp fica feliz ao receber um presente e decide deixar Raven se tornar seu amigo. Embora ela não tenha intenções além disso, alguns dias se passam e Yuki está se sentindo bem para baixo, já que faz mais de uma semana desde a última vez que viu Cilia, o que o deixou sem energia. Shake corre até ele e começa a pular pelo quarto, implorando para irem à mansão de Cilia para ele brincar no jardim com Harp. Yuki não está muito no clima, porém, e lhe diz que eles irão em outra hora, pois agora ele só quer dormir até poder encontrá-la novamente. Ele pensa em como não tinha ideia de quão ocupado o grupo do herói é na maioria dos dias. Cilia quase nunca está em casa, pois viaja de uma cidade para outra, curando pessoas que estão em má situação, e nenhum outro curandeiro poderia fazer algo por elas. Raven é o capitão da guarda, então ele sempre precisa lidar com os novos recrutas e garantir que todos estejam em ordem. Mika é a maga do palácio, que lida com qualquer problema da corte real, enquanto Yuga é basicamente o embaixador da marca do reino, pois lida com a maior parte da diplomacia e cuida dos monstros de alto nível que aventureiros de nível inferior não conseguem lidar. Ele pensa em como, comparado a eles, ele é apenas um peso morto e se pergunta se pode fazer algo para facilitar a vida deles. Seus pensamentos são interrompidos quando Shake pula em seu peito e começa a reclamar sobre como ele teria ido com Duke. Mas Raven o recrutou para os cavaleiros e lhe ofereceu uma posição que Duke aceitou. Então, agora os únicos desempregados são ele e Yuki. Antes que Yuki pudesse inventar uma desculpa para dispensá-lo, Harp bate na porta e entra no quarto. Shake imediatamente fica animado, pensando que agora pode sair deste quarto deprimente e pegar um pouco de sol, quando Harp diz a Yuki que Cilia a enviou com uma mensagem, afirmando que está livre à tarde e adoraria encontrá-lo. Yuki fica super feliz ao ouvir isso e se levanta na hora, pensando em como finalmente poderá dar a ela o colar que comprou na loja de presentes. Shake decide voltar para a mansão com Harp, deixando Yuki sozinho, que resolve sair para pegar um sol merecido e talvez pisar na grama. Enquanto caminha pelas ruas, ele se pergunta o que fazer para passar o tempo até a tarde, quando uma velha o chama e diz que ele deveria ter seu futuro verificado, pois ela consegue ver que a sorte dele está em baixa hoje, e ele terá um dia terrível. Nada, porém, poderia estragar o humor de Yuki hoje. E ele dispensa a velha, dizendo que vai encontrar a garota dos seus sonhos. Não há nada que possa dar errado hoje. Enquanto caminha, ele decide comprar uns cupcakes na padaria como presente para Cilia. Mas fica confuso ao ver um fortão, um Jack Jimbro, usando um avental rosa, quebrando todas as normas de gênero, vendendo os bolinhos. Ele se aproxima, perguntando onde está a moça que normalmente vende os bolos, e o homem se revela ser o irmão dela, dizendo que ela está ocupada hoje e que ele pode atendê-lo. Yuki decide levar alguns cupcakes e pede ao marombeiro para embalá-los. Mas o bastardo bombado os embala e os empurra contra o peito de Yuki com tanta força que Yuki se pergunta se quebrou uma costela. No caminho, ele abre a sacola e vê que metade dos cupcakes está amassada, graças ao entusiasmo de Sam Sulek, e espera que a doce moça volte logo para vendê-los.
Ele decide experimentar um, e o cupcake acaba sendo bem incrível, mesmo estando meio amassado. Em sua distração, porém, ele esbarra em um homem gigante, que se vira irritado, mas decide deixar pra lá. Yuki decide seguir seu caminho mais uma vez, desta vez um pouco mais cuidadoso com onde pisa. Quando quase pisa em uma pilha de cocô de cachorro, ele percebe que seu dia não está indo tão bem e decide prestar atenção por onde anda, quando um pirralho idiota esbarra nele e cai. Yuki consegue amortecer a queda do garoto, mas o espetinho de carne que o pirralho segurava cai no chão, e o idiota começa a chorar. Yuki tenta consolá-lo e depois o leva à barraca de espetinhos, comprando mais 2 para ele no carrinho. O garoto agradece e sai correndo. Antes mesmo que Yuki pudesse entender o que estava acontecendo, um homem esbarra nele e consegue roubar sua carteira. Yuki percebe na hora que teve a carteira batida e corre atrás do ladrão, que não é páreo para sua velocidade e leva um chute rápido na nuca. O ladrão bate na parede e desmaia na hora, enquanto Yuki pega sua carteira de volta e estava prestes a seguir seu caminho quando uma voz o chama por trás, afirmando que roubo à luz do dia jamais aconteceria naquela cidade. Ele se vira apenas para ver ninguém menos que o herói Yuga parado à sua frente com a espada desembainhada. Ele diz a Yuki para largar a carteira agora mesmo e se render, mas Yuki tenta explicar que foi ele quem teve a carteira roubada. Mas Yuga é teimoso demais e decide não ouvir, começando a brandir sua espada. Yuki consegue desviar do primeiro ataque e recua alguns passos, mas nesse meio tempo, Yuga consegue cortar a bolsa de moedas ao meio, fazendo todo o seu dinheiro cair no chão. Yuki decide que o melhor a fazer seria fugir sem o dinheiro, mas até isso se mostra difícil, pois seu caminho é bloqueado por um grupo de guardas reais. Ele é rapidamente capturado e levado para as masmorras, onde é colocado em uma cela escura e suja. Yuki solta um suspiro de frustração ao perceber que a velha estava dizendo a verdade e que todo aquele dia está amaldiçoado. Antes que pudesse ficar ainda mais triste, porém, ele ouve uma voz familiar, enquanto Duke se aproxima de sua cela e pergunta o que diabos ele fez para parar ali. Yuki tinha se esquecido completamente que Duke agora trabalha como guarda real, enquanto Duke pergunta a Yuki se ele espancou alguma pessoa inocente só porque Celia não estava lhe dando atenção. Yuki lhe diz que não fez nada, na verdade ele foi quem estava sendo roubado, mas o herói idiota acabou usando brutalidade policial contra ele e nem sequer o deixou ter um advogado. Duke lhe diz para não se preocupar, pois Raven conseguiu assumir o caso e está verificando todas as informações agora mesmo, o que significa que ele é um homem livre. Yuki solta um suspiro de alívio quando uma guarda-elfa chamada Irene se aproxima de Duke e lhe diz que eles deveriam voltar ao treinamento. Duke lhe diz para entregar a chave primeiro, pois Yuki está livre para ir. Irene imediatamente lhe entrega a chave e liberta Yuki, enquanto lhe diz que o herói Yuka também gostaria de se desculpar pelo seu erro. Yuki fica um pouco surpreso com isso, mas Yuka acaba o presenteando com um enorme banquete junto com Raven para compensar seu erro. Ele se desculpa pessoalmente, implorando por perdão, enquanto lhe diz para comer o quanto puder. Eles logo se sentam e devoram a refeição, após o que Raven novamente escreve em uma folha de papel, dizendo a Yuga para se desculpar de novo. Yuga afirma que não tinha ideia de que Yuki era amigo de Raven, e revela que essa é a primeira vez que ele vê Raven perder a paciência. Foi então que Yuka de repente se lembra que Yuki é a mesma pessoa com quem ele esbarrou enquanto estava na cidade com Mika. Ele imediatamente pergunta qual é a relação dele com Cilia, e Yuki fica meio surpreso com a pergunta e responde que eles são apenas amigos. Yuki imediatamente implora por alguns conselhos sobre como ele pode manter um relacionamento melhor com Cilia. Yuki fica imediatamente sobrecarregado, pois não tem ideia de que está pedindo conselhos ao seu próprio rival. Yuki decide amenizar a situação, alegando que só conheceu Cilia há algumas semanas e que deveria perguntar a alguém que a conheça melhor. Yuka se vira para Raven, mas ele imediatamente escreve que não vai responder a nenhuma dessas perguntas, pois ele mesmo não tem ideia sobre isso. Yuka então olha para baixo, derrotado, afirmando que não pode realmente perguntar a Mika também, já que ela odeia Cilia. Isso choca tanto Raven quanto Yuki, que acabaram de conversar com ela. Yuki pede a Yuka para explicar do que ele está falando, e como Yuka não tem ideia de que Yuki é o General Demônio, ele explica como, durante uma batalha muito difícil contra o General Demônio, houve uma condição imposta pelo demônio para deixar Cilia para trás, e Mika imediatamente concordou. Yuki afirma que não foi isso que aconteceu, mas Yuki retruca, perguntando se ele estava lá para ver. E imediatamente Yuki se salva de revelar sua identidade e responde que ouviu isso de Mika. Yuki afirma que Mika só poderia ter dito para deixarem Cilia para trás se a odiasse, mas Yuki argumenta que, no fim das contas, ele era o líder e tomou a decisão final de deixar Cilia para trás. Yuga percebe que Yuki está falando a verdade, mas ainda não consegue aceitar, afirmando que jamais deixaria Cilia para trás. Mas Raven coloca as mãos no ombro de Yuga e balança a cabeça. Yuki dá voz a Raven, dizendo a Yuga que ele é o herói e deveria parar de culpar seus aliados por sua decisão questionável. Isso realmente atinge Yuga, e ele começa a chorar antes de finalmente parar, ao perceber como tratou Mika mal, embora ela sempre o tenha apoiado ao longo de sua vida. Ele decide se redimir e pedir desculpas imediatamente, mas arrasta Raven e Yuki com ele, pois é covarde demais para ir sozinho. Ele então invade a casa dela sem bater e a encontra se vestindo.
Mika grita com ele, mas ele não se importa e imediatamente se desculpa por tê-la tratado mal e por ter jogado a culpa de deixar Celia nela. Mika, furiosa como sempre, pega seu cajado mágico e decide finalmente extravasar sua frustração, começando a espancar o herói. Enquanto Yuki deixa o resto para Raven e parte para a mansão de Celia. No caminho, ele é parado por Sansulek mais uma vez. Mas desta vez a irmã dele está com ele, e ela lhe dá um novo pacote para se desculpar pelo último que foi amassado. Ele agradece pelo presente e segue apressado. Quando é cercado por um grupo de homens de terno, esperando problemas, ele se pergunta o que fez desta vez. Mas acontece que o garoto que esbarrou nele era de uma família nobre. Então, como demonstração de gratidão, eles também lhe dão um pacote de espetinhos. Yuki os agradece e corre para a mansão de Cilia, encontrando-a sentada em uma cadeira lendo livros. Ela o cumprimenta calorosamente enquanto ele a presenteia com os bolos e os espetinhos. Celia agradece pelos presentes e diz que vai pegar um chá, quando de repente Yuga invade o quarto e grita para Celia que ele percebeu o erro dela. Mas Mika o soca na cara e manda ele calar a boca. Raven também chega no momento e Mika decide ir para frente e se desculpa com Celia por tê-la deixado para trás, afirmando que eram companheiras de equipe e não deveriam tê-la abandonado em nenhuma circunstância. Celia simplesmente sorri, afirmando que a vida de milhões de pessoas estava em jogo, e derrotar o Rei Demônio era mais importante. Além disso, ela lembra que, uma vez que derrotaram o Rei Demônio, mesmo Mika estando exausta e sem mana, ela ainda correu a toda velocidade de volta para Cilia para ter certeza de que ela estava bem. E no momento em que a viu, Mika desabou de exaustão e alívio. Tudo parece ter corrido bem no final, enquanto Celia e Yuki saem para uma pequena caminhada noturna ao pôr do sol. Quando Yuki tira o colar que comprou para ela, e ela o aceita graciosamente, agradecendo por tudo o que ele fez por ela até agora. Alguns dias se passam desde então, quando em uma bela manhã, Yuki tem a oportunidade de uma vida de acompanhar Celia a um de seus locais de trabalho de campo e ajudá-la em sua tarefa. Infelizmente para ele, nada do que ele quer pode acontecer sem problemas. E desta vez o problema surge na forma de Shake, que conseguiu se intrometer nos assuntos deles e convenceu Cilia a deixá-lo acompanhá-los, pois estava entediado. Na carruagem, Shake parece bem animado, afirmando que nunca esteve em uma carruagem antes. Mas Yuki lhe diz para não se adiantar demais, pois não estão indo em uma viagem divertida e que estão acompanhando Cilia para ajudá-la em seu trabalho. Cilia sorri e os agradece por virem com ela, mas começa a parecer um pouco enjoada. Yuki imediatamente fica preocupado e pergunta se ela está bem. Cilia responde gentilmente que está bem, e o principal problema é que ela está um pouco enjoada com o movimento. Yuki sugere que talvez eles façam uma pequena pausa antes de continuar a jornada, mas Shake surge com uma ideia melhor e lhe entrega uma poção, afirmando que é uma poção secreta preparada pelas Pixies, que deve ajudá-la a superar esses problemas. Celia pega a poção agradecida e a engole. Para sua surpresa, seu enjoo de movimento basicamente desaparece por completo. Ela agradece a Shake pela poção, enquanto Shake vira seu rosto presunçoso para Yuki, perguntando se ele agora está um pouco mais feliz por ter vindo junto. Yuki tenta afastá-lo enquanto Celia ri, afirmando que está muito feliz que ambos conseguiram acompanhá-la em sua expedição, pois isso a fez sentir-se muito mais confiante. Pouco tempo depois, eles chegam à vila onde as doenças têm prevalecido há algum tempo. Celia percebe que a vila é muito serena, mas não há muita vivacidade a ser vista ali. Eles logo encontram um velho que imediatamente reconhece Celia e a cumprimenta, afirmando que jamais esperaria que ela viesse em auxílio de sua vila. Ele o cumprimenta de volta e apresenta Yuki e Shake, afirmando que são seus amigos e magos habilidosos que poderão ajudar os aldeões. O velho os leva a uma igreja onde encontram a maioria dos feridos e doentes, à mercê de seus deuses que já estão mortos há muito tempo. Yuki percebe que Cilia está realmente se dedicando de corpo e alma para ajudar todos esses pobres aldeões. E ele também faz a sua parte. O velho aparece mais uma vez e agradece a Yuki por ajudá-los. Quando Yuki pergunta se já houve alguma fatalidade, o velho responde que todos teriam morrido dias atrás, quando um grupo de bandidos de repente os atacou. Mas então, um homem apareceu do nada e os enfrentou antes de desaparecer também. Yuki se pergunta se houve alguma briga interna entre dois grupos de bandidos, quando percebe que Cilia parece um pouco cansada, mesmo que esteja se mostrando forte e sorrindo para cada aldeão que a procura por ajuda. Ele se aproxima dela e sugere que façam uma pequena pausa, mas Cilia recusa, afirmando que está bem, e se levanta para ajudar mais. Yuki decide tomar uma decisão executiva e a nocauteia com um de seus feitiços. Os aldeões imediatamente ficam preocupados enquanto ele a pega nos braços e lhes diz que ela está apenas cansada e precisa descansar um pouco. Quando Celia abre os olhos novamente, ela se encontra em um quarto com Shake e Yuki esperando por ela. Ela imediatamente percebe que Yuki deve tê-la nocauteado e diz a Yuki que ele deveria respeitar a decisão dos outros, em vez de fazer o que ele acha melhor para eles. Isso soou como uma daquelas discussões que eu odiaria ter com minha namorada, mas Yuki lida com isso com maestria e diz a ela para ficar quieta sua megera, pois as mulheres não sabem o que é bom para elas. Como o feminismo ainda não os alcançou, Cilia simplesmente concorda, mas lhe diz para não fazer isso novamente sem consentimento. Yuki promete que não fará e revela que ela pode descansar tranquila, pois eles já curaram todos os aldeões.
Cilia sorri para eles brilhantemente e os agradece por toda a ajuda que eles lhe deram com os aldeões. Antes que Yuki pudesse aproveitar o momento e pedir permissão para Smash, o velho os interrompe novamente, desta vez perguntando a Cilia se ela pode dar uma olhada em uma garota chamada Teal, que mora nos arredores da vila e está doente há um tempo. Yuki pergunta se ela se machucou durante os ataques dos bandidos, mas o velho balança a cabeça, afirmando que ela estava fora durante tudo aquilo. Celia, sendo a pessoa gentil que é, imediatamente concorda em acompanhá-lo até a garota. Eles chegaram à casa da garota quando o sol começou a se pôr e entraram para encontrar uma linda e pequena cabana que é maior do que 5 apartamentos de Nova York juntos. Celia se apresenta e pergunta a Teal se ela está bem. No entanto, assim que ela começa a responder, acaba tendo uma crise de tosse. Yuki imediatamente diz a Shake para usar suas poções mágicas e, em pouco tempo, ela já começa a se sentir melhor. Teal agradece a Shake pela poção, afirmando que ele deve ter sido enviado a ela diretamente pela própria divindade guardiã. Yuki pergunta o que diabos ela está balbuciando, e surpresa, Teal pergunta se eles não viram a estátua nos arredores. Yuki fica confuso, mas Teal continua dizendo que um dia um grupo de bandidos atacou a vila. Ela escapou do ataque apenas porque foi fazer uma oferenda à estátua, e segundo ela, essa foi uma forma de sua divindade guardiã protegê-la. Yuki e Shake ambos pensam que isso não passou de uma coincidência, mas Teal responde que uma vez, quando estava voltando para casa na escuridão, ela foi cercada por um grupo de lobos e teria morrido com certeza, mas a divindade guardiã os chocou com seu raio mágico escuro e salvou sua vida. Isso desperta a curiosidade de Yuki, e ele pede a ela para levá-los à estátua. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à estátua que, muito claramente, não é de um deus, mas sim de um demônio. Teal, porém, fica muito na defensiva, afirmando que a divindade guardiã não é um demônio. Ela imediatamente tem outra crise de tosse, e Celia decide que seria melhor levá-la de volta à sua cabana. Yuki e Shake ficam para trás para dar uma olhada mais de perto na estátua, e Yuki comenta como a estátua se parece muito com as gárgulas do castelo do Rei Demônio. Quando de repente a estátua ganha vida e os ataca, ambos conseguem desviar do ataque e confirmam que a estátua é de fato um ser demoníaco. Shake imediatamente entra em ação e chuta o demônio no rosto, antes de prendê-lo em uma chave de braço, aguardando mais instruções de Yuki. Shake saca sua faca pronto para matar o demônio, mas Yuki lhe diz para esperar, pois ele quer ter uma conversa com o demônio. Uma vez separados, o demônio pergunta se eles não estão ali para matá-lo, e Yuki o lembra que foi ele quem os atacou primeiro. O demônio se desculpa e revela que foi criado para guardar um certo templo muito longe dali. Mas um dia esse templo foi saqueado, e ele também foi roubado junto com outros bens. O mesmo grupo então decidiu atacar esta vila inocente, então ele resolveu trazer o julgamento divino sobre eles e destruí-los todos. Desde aquele dia, os aldeões o instalaram como sua divindade guardiã. Isso foi há muito tempo, porém, e quase todos na vila lentamente se esqueceram dele, exceto por aquela garota que o visitava regularmente, não importava o que. Ela sempre mantinha a área limpa, e ele garantia que nada nem ninguém jamais a prejudicasse de forma alguma. Ele até a impediu de voltar à vila naquele dia em que os bandidos atacaram. Yuki parece entender e pergunta se ele pretende fazer algum mal aos humanos da vila. O demônio afirma que não se importa muito com os outros aldeões neste momento, nem tem intenções de se envolver, mas garantirá que aquela garota fique a salvo de qualquer dano. Yuki decide que não há razão para remover o demônio então e segue em frente, antes de enviar Shake para uma tarefa especial. Isso o deixa sozinho com Celia durante a noite enluarada, onde eles caminham pelas belas florestas. Yuki lhe diz que o demônio não deve causar problemas a ninguém, então eles deveriam apenas deixá-lo em paz, e Cilia concorda com isso. De repente, Yuki fica sem palavras ao olhar para Cilia, que parece linda sob a luz da lua enquanto sorri. Enquanto caminhavam, Celia acaba tropeçando em um dos galhos, mas Yuki a agarra a tempo e a salva de cair. A tensão é palpável, mas como é um programa para maiores de 13 anos, não podemos fazer muito e seguimos em frente. Logo ambos retornam à vila, e bem a tempo, pois um grupo de bandidos acaba atacando a vila mais uma vez. Yuki e Cilia conseguem chegar para fortificar as defesas, mas Yuki diz a um sonolento Shake para ir em frente e lidar com os bandidos como quiser. Shake boceja alto antes de pular à frente e espancar os 2 primeiros bandidos e degolar outros 2. Celia fica surpresa ao ver Shake em ação, pois não esperava que ele fosse tão forte. Mas Yuki lhe diz que ele é seu subordinado, então obviamente ele será forte. Com isso, ele decide entrar na briga ele mesmo enquanto Celia o apoia. Ele usa uma de suas habilidades para derrubar 7 bandidos de uma vez, enquanto bloqueia o ataque de outro bandido que tentou pegá-lo de surpresa. O bandido fica chocado, mas é arremessado para longe instantaneamente. De repente, Yuki sente alguém se esgueirando por trás e nocauteia um bandido que tentava surpreender Cilia pelas costas. Ela o agradece pela ajuda quando de repente eles notam uma fumaça vindo da floresta, bem de onde a divindade guardiã deveria estar. Yuki ordena a Shake que vá procurar por ali, e Shake imediatamente parte para investigar.
Outra onda de bandidos se aproxima de Yuki, afirmando que estão se superestimando, mas Yuki lhes diz que ele realmente não precisa pensar muito em derrotá-los. Ele simplesmente usa uma de suas habilidades de magia do vento e os captura em um tornado antes de amarrá-los com uma corda. Yuki fica um pouco preocupado, já que Sheik ainda não voltou. Então ele se aventura na floresta com Cilia para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar uma cena horrível com Tio chorando sobre o demônio que teve suas asas cortadas. Enquanto um homem de vermelho e preto agarra Sheik pela garganta e o chuta para longe. Cilia corre imediatamente até Sheik, certificando-se de que ele está bem, enquanto Yuki se pergunta quem diabos é esse homem que conseguiu derrotar Sheik tão facilmente. Cilia avisa Yuki para ter cuidado, pois aquele homem se chama Miller, o herói do Império das Galés. Yuki fica um pouco surpreso, pois não esperava que houvesse mais de um herói. Miller sorri para eles, dizendo que deveriam sair do caminho enquanto ele começa a andar para acabar com o Gárgula Demônio. Yuki atira sua magia de relâmpago nele, mas para sua surpresa, a espada de Miller parece absorver toda a magia, deixando-o ileso. Ele revela que sua espada se chama Comedora de Magia, capaz de anular qualquer ataque mágico, e o motivo de atacá-los e invadi-los é para iniciar uma guerra entre os dois reinos. Com isso, ele também corta o braço do demônio. Enquanto Tio implora para ele parar, Yuki começa a disparar um ataque mágico após o outro. Mas nada parece afetá-lo enquanto ele continua a andar em direção a Yuki, que tenta usar um de seus ataques mais poderosos. Mas quando a poeira baixa, eles encontram Miller parado ali com um sorriso no rosto. Yuki, por alguma razão, não para e continua a bombear magia em direção a Miller quando, de repente, a espada começa a rachar. Yuki sorri, afirmando que, no fim das contas, é uma espada feita por humanos que pode conter apenas uma quantidade finita de energia mágica. Ele aumenta ainda mais sua produção mágica e estilhaça a espada completamente. Miller fica pasmo, mas seus problemas estão apenas começando, pois Yuki acerta um soco devastador em seu rosto, nocauteando-o. Mas o herói se mostra mais forte do que parece e atira um raio mágico no Gárgula. No entanto, Tio acaba absorvendo o golpe e fica gravemente ferida. Antes que Yuki pudesse fazer qualquer coisa, o herói usa uma chuva de flechas mágicas que Yuki bloqueia, mas Miller consegue escapar. Isso enfurece Yuki a ponto de ele perder o controle e se transformar em um demônio completo. Ele persegue Miller pela floresta e o espanca com socos e chutes até Miller ficar quase morto. Com isso, ele joga o herói no lago e retorna à vila. Ele avista Celia esperando por ele do lado de fora e o agradece por tudo o que ele fez por eles até agora. Felizmente, até Tio se recupera de seus ferimentos e implora para que a levem de volta à capital para procurar uma cura para ajudar sua divindade guardiã. Celia tem a ideia de contratá-la como uma de suas criadas e leva o demônio disfarçado de estátua de Buda para escondê-lo por enquanto, esperando que as coisas não terminem mal, mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.